Hoje em dia se fala muito sobre testosterona e há relatos de que as pessoas estão com testosterona muito baixa. Então vamos entender um pouquinho quais são as funções da testosterona, quais são os sintomas e o porquê que tem tanta gente com testosterona baixa. A testosterona é um hormônio que exerce mais de 200 funções no nosso corpo. Ao contrário do que muita gente acha, que a testosterona é só libido, não é bem por aí. A testosterona ela age bastante no nosso coração, no nosso cérebro, nos nossos músculos, nos nossos ossos. Então ela tem diversas funções no nosso corpo que não só a libido e não só a parte sexual, tá? A testosterona é muito mais alta nos homens do que nas mulheres. E as mulheres têm sim uma quantidade significativa de testosterona, apesar de falarem muito que testosterona é um hormônio masculino, mas as mulheres também produzem, tá? A gente fala que é uma equivalência mais ou menos até de 1/10 da produção dos homens. Então, proporcionalmente aí para vocês entenderem, as mulheres produzem 1/10 de testosterona que o homem produz. Isso é uma média, tá? Isso varia bastante da idade, do estilo de vida de cada um. Mas e por que essa testosterona vem estando tão baixa? A gente cada vez mais vê exames de sangue dos homens, das mulheres com a testosterona baixa, tá? Os homens, infelizmente, têm hábitos às vezes mais ruins do que as mulheres. Muitos homens estão acima do peso e o sobrepeso e a obesidade contribuem demais para essa queda de testosterona, porque é na nossa gordura, lá no tecido adiposo, que é uma glândula, a gente considera a gordura uma glândula, que a testosterona, que é esse hormônio, pode se converter em outro hormônio. Então existe uma via chamada aromatase, que é onde a testosterona vai, passa por essa via da aromatase e é convertida em estrogênio, que é um hormônio que é muito mais predominantemente feminino. Então os homens acabam diminuindo essa testosterona muitas vezes pela obesidade. E a obesidade em si leva à queda da testosterona, assim como a testosterona baixa leva à obesidade. Então, se a testosterona age no emagrecimento e o homem tem menos testosterona, ele tem maior chance de engordar. Então, vocês já observam aí que é um ciclo vicioso, tá? Ninguém sabe nem quem veio primeiro. Ele engordou porque estava com a testosterona baixa, ou ele está com a testosterona baixa porque engordou, tá? Então, a gente tem que olhar muito para esse ciclo aí da testosterona e ter um certo cuidado, porque a maioria dos pacientes obesos a gente já consegue olhar e enxergar que ele vai ter sim uma testosterona baixa por conta dessa conversão. E nas mulheres, por que a gente encontra tanta testosterona baixa? No caso das mulheres, elas têm uma queda de testosterona, podem ser por conta do excesso de gordura, né, de tecido adiposo, que fazem essa conversão aí nos estrogênios, mas nas mulheres a gente enxerga muito mais pelo lado do uso de medicações, que são os anticoncepcionais hormonais, que são remédios para bloquear a produção hormonal. Então essas mulheres, elas tanto têm uma diminuição da produção de testosterona, como elas têm um aumento de uma globulina chamada SHBG, que é uma globulina transportadora de hormônios sexuais, e essa globulina ela tem uma afinidade muito grande pela testosterona. Então ela segura a testosterona e impede que a testosterona haja. Então normalmente mulheres que fazem uso desses anticoncepcionais, elas têm uma testosterona muito baixa. E os homens têm a testosterona muito baixa por esses motivos. Estilo de vida, obesidade, muitas vezes os homens têm também a questão do estresse, assim como a mulher, poucas horas de sono, falta de atividade física. Tudo isso faz com que o nosso corpo baixe a produção de testosterona, porque ele entende qual é a necessidade que aquele ser vivo tem de muito hormônio se ele não precisa usá-lo, se ele não pratica uma atividade física, se ele não dorme bem, se ele não me dá nutrientes suficientes. Então o corpo começa a diminuir ali a produção da testosterona. E quais são as consequências, né? O ganho de peso, como eu falei, é uma consequência da queda da testosterona, mas principalmente uma queda mas principalmente uma queda da energia, então uma indisposição, uma fadiga muito importante, sintomas até depressivos. Os homens eles podem ter uma queda de testosterona e serem confundidos com sintomas depressivos, que se o homem estivesse na depressão, mas muitas vezes são só quedas hormonais. Outra consequência dessa queda da testosterona é a queda da libido em si, então o desejo sexual fica mais baixo, aquela pessoa fica mais desanimada, fica mais cansada, os músculos começam a diminuir, pode ter uma perda de massa muscular, tá? Então, lembrar que a testosterona não é só libido, não é só
parte sexual, ela está também relacionada a cérebro, então ansiedade, depressão, está relacionada ao coração, nosso tônus muscular, está relacionada aos nossos ossos, aos nossos músculos, então ela realmente tem mais de 200 funções no nosso corpo e a gente precisa olhar para ela com um pouco mais de critério, de realmente ela estar ali nos níveis mais altos, tá? E o que fazer então para aumentar essa testosterona? Primeiro de tudo, a gente mudar os hábitos de vida. Quando a gente começa a fazer uma alimentação mais equilibrada e uma prática da atividade física, o corpo começa a produzir mais hormônios, tá? A atividade física que mais aumenta testosterona é a musculação, e treinos de força, né? Então não só a musculação, mas qualquer tipo de treino de força. Então todos esses exercícios, eles aumentam a testosterona. Então é importantíssimo que haja exercício físico de força, tá? Treinos de resistência para aumento dessa testosterona. Outra opção é utilizar suplementos. Existem alguns suplementos que auxiliam na produção de testosterona, tá? Que estimulam o testículo, que estimulam o ovário a produzir mais testosterona. E em alguns casos há necessidade de reposição hormonal, que é o que a gente vê muita gente hoje buscando isso, indo atrás da questão da reposição hormonal. E a gente tem que ver realmente só se tem a necessidade, porque existe muita gente que quer fazer a reposição hormonal muito antes de mudar os hábitos de vida. Então, existe a opção sim de repor hormônios, existe a opção de repor testosterona, tanto para homens quanto para mulheres. Logicamente que as doses são totalmente diferentes, né? Os homens precisam de muito mais testosterona e as mulheres bem menos, e aí a gente consegue fazer a reposição de forma adequada. E tudo isso é individualizado, deve ser feita uma avaliação médica para ver se há realmente necessidade de entrar com a reposição hormonal, mas o que não dá realmente é para ficar com todos esses sintomas de queda de testosterona e ter uma qualidade de vida um pouco menor por conta disso, tá? Então eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, já deixa um comentário aqui abaixo, tá? Pra gente fazer outros vídeos até tirando essas dúvidas de vocês. E se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito, curte esse vídeo se você gostou, envia pros amigos, pras amigas, pra quem vocês acham aí que tem uma queda de testosterona, e se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Não deixa de ativar o sininho. E até o próximo vídeo. Mais de... Não, vou começar de novo. Principalmente pelo... Não, eu falei da gordura, né? Então a gente vai de novo. Não, ela aumenta. Ela começa de onde?